Essa praça guarda relíquias que você nem imagina que existe. Percorrerei todo o seu perímetro desbravando tesouro e símbolos escondidos. Começamos no final da rua 7 de setembro, em frente ao prédio do Centro Cultural Carioca. E aqui no térreo, você pode conferir uma loja conhecida popularmente como Sebo, que vende discos de vinil, além de livros usados e antigos. É o Bazar do Magrinho. Alguns passos à frente, encontramos a primeira relíquia, o antigo Teatro João Caetano. O teatro, fundado em 1813 por Dom João VI, é a casa de espetáculos mais antiga do Brasil. Localizado em frente à icônica Praça Tiradentes, o espaço começou como Real Teatro de São João e testemunhou momentos cruciais da história nacional, incluindo a assinatura da primeira Constituição do país. Após sofrer diversos incêndios, o prédio atual foi inaugurado em 1930, ostentando o estilo Art Deco. Batizado em homenagem ao grande ator João Caetano, o teatro permanece como um pilar fundamental da cultura carioca, promovendo artes cênicas de excelência há mais de 2 séculos. A própria fachada mostra a linha do tempo de sua rica história. Nessa encruzilhada passam ônibus, carros, motos e também cruzam os trens do VLT. E bem em frente, sem que ninguém se dê conta, se encontra a segunda relíquia, um prédio que tem muitas histórias. Construído no século XIX por Manuel Ferreira, o prédio pertenceu a José Bonifácio e serviu a Dom Pedro I. Mais tarde, abrigou o Café do Braguinha, famoso ponto de encontro de intelectuais, artistas e políticos. Seu simpático dono, o português Braga, apoiava autores e tinha anúncios criados por escritores como Machado de Assis. Após a demolição, surgiu o Café Criterium, consolidando o hábito do cafezinho do carioca. Atravessando a rua, chego propriamente à Praça Tiradentes e já se revela a próxima relíquia, as estátuas guardiãs da praça. São 4, mas deste lado há 2. Uma que representa a união e a outra que representa a fidelidade. A alegoria da união simboliza a coesão e harmonia entre as províncias e o povo do Império Brasileiro recém-consolidado. A alegoria da fidelidade representa a lealdade aos princípios constitucionais, à pátria e à ordem estabelecida da nação. Do outro lado da praça, eu vou revelar as 2 próximas estátuas. Bem ao centro, temos o imponente monumento a Dom Pedro I. Sigo ladeando os trilhos do VLT, sem deixar de observar Dom Pedro I segurando a Carta da Constituição, apontando figurativamente para o prédio moderno Ventura Towers, como referido no vídeo anterior, que tem a sua estrutura com uma cruz vazada. Há dezenas de anos, por aqui passavam bondes que, para a época, eram modernos, mas hoje totalmente obsoletos, e isso contrasta com a modernidade do VLT. E então, chegamos às 2 outras guardiãs, as estátuas da Liberdade e a Estátua da Justiça. A alegoria da justiça retrata a retidão e a aplicação igualitária das leis perante a sociedade. Já a alegoria da liberdade evoca a autonomia conquistada e os direitos civis garantidos pelo Estado moderno. Agora eu vou em direção à próxima relíquia, o antigo Teatro Carlos Gomes, que fica do outro lado da rua. Fundado em 1872, batizado em homenagem ao compositor de O Guarani, superou 3 incêndios e adotou o estilo Art Deco. Recentemente restaurado e modernizado pela Prefeitura, o icônico espaço cultural oferece infraestrutura acessível, salas multiuso para ensaios e visitas guiadas gratuitas que resgatam a sua rica história na cena artística nacional. E agora nos voltamos para a principal relíquia que guarda mistérios e mensagens desconhecidas. O primeiro monumento público do Brasil, a imponente estátua equestre de Dom Pedro I. Aqui, Dom Pedro I aparece montado a cavalo, vestindo o uniforme militar e erguendo a Carta Constitucional de 1824 com a mão direita. A base, de granito, exibe 4 grupos escultóricos em bronze representando os rios Amazonas, Paraná, São Francisco e Paraíba do Sul, simbolizando a vastidão territorial do país. Cada rio é representado por figuras indígenas, cercadas por armas, plantas nativas e animais típicos da fauna brasileira, como o jacaré, a anta, o tamanduá e o peixe. No pedestal dos postes, dragões, criaturas mitológicas de vigília e poder. Há fontes que apontam que esses dragões, na verdade, são serpe, que tem 2 patas. O dragão, tecnicamente, possui 4 patas. A serpe pertencia à coroa de Portugal desde dinastias anteriores e não originalmente à Casa de Bragança.
O termo popularizou-se em decretos, mas fontes heráldicas contestam a imprecisão do nome e a real origem dinástica do símbolo. Há também as datas aqui inscritas. 2 de outubro de 1798, nascimento de Dom Pedro I. 6 de novembro de 1817, primeiro casamento de Dom Pedro I. 17 de outubro de 1829, segundo casamento de Dom Pedro I. 9 de janeiro de 1822, dia do fico, quando Dom Pedro I desobedeceu às ordens de Lisboa e disse que permaneceria no Brasil. 13 de maio de 1822, quando Dom Pedro I aceitou o título de Defensor do Brasil. 12 de outubro de 1822, aclamação de Dom Pedro I como primeiro imperador do Brasil. 1º de dezembro de 1822, sagração e coroação de Dom Pedro I. E 25 de março de 1824, juramento da primeira Constituição do Império. E agora, seguimos em direção a uma relíquia abandonada, o antigo prédio do 13º Batalhão da Polícia Militar, que está desativado e abandonado há anos. A segurança da região da Praça Tiradentes é de responsabilidade do 5º Batalhão da Polícia Militar, que está localizado na Praça Coronel Assunção, na Gamboa. E em frente ao batalhão, mais uma relíquia, o restaurado prédio do CRAB, Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. O CRAB, fundado em 2008, é uma plataforma nacional que impulsiona e valoriza o artesanato. O espaço conecta saberes e mercados, promovendo a sustentabilidade e a inovação. Tudo isso através de exposições, inteligência setorial e ações formativas e visitas guiadas. E bem ao seu lado, mais uma relíquia a ser revelada, o antigo prédio da Gafieira Estudantina. Fundada em 1928, a Gafieira mudou-se em 1942 para a Praça Tiradentes, tornando-se um templo sagrado da dança de salão e do samba. Tombada como patrimônio cultural em 2012, a tradicional casa encerrou suas atividades em 2017 devido a crises financeiras e dívida de aluguel. Foi reaberta como Nova Gafieira, mas parece ter fechado novamente. E agora, fechando a nossa caça ao tesouro, caminho para a Rua da Constituição e vou de encontro à última relíquia que está debaixo dos trilhos do VLT, com um pedaço da história deixado à mostra. Para a maioria das pessoas que passam por aqui, é apenas um monte de pedras, mas para o entusiasta como eu, é uma relíquia para ser observada, que é o antigo calçamento Pé de Moleque, um tipo de pavimentação histórica feita com pedras arredondadas e regulares. Introduzido no Brasil colonial no século XVII, com registros desde 1617 aqui no Rio de Janeiro, era construído pelo trabalho escravizado com pedras vindas de rios, encostas ou até mesmo de Portugal. E agora eu termino mais uma jornada de caça ao tesouro do Rio de Janeiro. E você, já conhecia todas essas histórias contadas no vídeo? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, comente o que você achou do conteúdo e recomende para um amigo. Espero vocês em mais Relíquias do Rio.